Você já ouviu falar da famosa regra dos 3 segundos? Aquela história que diz que, se a comida cair no chão e você pegar rápido, ainda dá para comer? Quase todo mundo já escutou isso alguma vez na vida. É uma daquelas regras não oficiais que a gente segue sem nem pensar. Como se o relógio começasse a contar no exato instante em que o alimento encosta no chão. 1, 2, 3. Peguei. Tá salvo, né? Mas, e se eu te disser que isso não passa de um mito perigoso? E mais, e se eu te mostrar que milhares de bactérias podem contaminar um alimento em menos de 1 segundo? Isso mesmo, menos de 1 segundo. Hoje você vai entender de onde veio essa tal regra, o que a ciência descobriu sobre ela, quais são os riscos reais de comer algo que caiu no chão, e como pequenas atitudes do dia a dia podem trazer consequências que você nunca imaginou. E fica comigo até o final, porque eu vou te contar casos reais de pessoas que ficaram gravemente doentes, ou até morreram, por causa de algo aparentemente inofensivo. Isso vai mudar completamente o jeito como você olha para a comida no chão. Vamos voltar um pouco no tempo. Ninguém sabe exatamente quando essa regra surgiu. Alguns dizem que era uma brincadeira entre crianças para justificar não desperdiçar aquele salgadinho preferido. Outros associam o hábito à escassez de alimentos em tempos de guerra ou pobreza extrema, onde jogar fora qualquer coisa era quase um pecado. Mas a verdade é que a ideia pegou. Foi se espalhando de geração em geração, atravessou culturas, idiomas, e hoje é quase um consenso informal. Caiu no chão? Pega rápido que não tem problema. Só que tem problema sim, vamos falar de dados. Em um estudo da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, pesquisadores liderados por Donald Schaffner testaram diferentes tipos de alimentos. Pão com manteiga, bala de goma e melancia, em diferentes superfícies. Carpete, aço inoxidável, madeira e cerâmica. Eles queriam saber quanto tempo realmente levava para as bactérias migrarem da superfície para o alimento. E o que descobriram foi impressionante. A contaminação bacteriana começou em menos de 1 segundo. Sim, você ouviu certo. 1 segundo. Ou seja, a tal regra dos 3 segundos não tem nenhum embasamento científico. É uma ilusão perigosa. E tem mais. O tipo de comida faz diferença. Alimentos úmidos como melancia absorvem mais bactérias. Já alimentos secos, como balas e bolachas, absorvem menos, mas ainda assim são contaminados. E o tipo de superfície também influencia. Superfícies lisas, como cerâmica e aço inox, transferem mais bactérias do que carpete, por exemplo. Isso porque superfícies rugosas acabam dificultando um pouco o contato direto entre a colônia bacteriana e o alimento. Mas atenção, todas as superfícies testadas transferiram bactérias. Nenhuma foi segura. Agora vamos pensar juntos. Você anda na rua, pega ônibus, entra no banheiro de um shopping, pisa em calçadas sujas, em gramados com fezes de animais, e tudo isso com o mesmo sapato. Depois, você entra em casa e continua andando com o mesmo calçado. As solas dos seus sapatos carregam uma verdadeira colônia de germes. Segundo um estudo da Universidade do Arizona, 93% dos calçados analisados tinham vestígios de E. coli, uma bactéria intestinal que pode causar intoxicação alimentar, diarreia, infecções urinárias e até problemas mais sérios. E onde essas bactérias vão parar? No chão. Exatamente onde sua comida caiu. Tem mais. Um estudo de 2008, conduzido pelo microbiologista Charles Gerba, também da Universidade do Arizona, mostrou que o chão da cozinha, especialmente próximo ao fogão e à pia, abriga mais germes do que o vaso sanitário. Isso porque ele recebe respingos de comida, respiração de bactérias do lixo, gordura e, claro, o que você traz de fora com os sapatos. Em outras palavras, se você não comeria um pedaço de pizza que caiu dentro do vaso sanitário, talvez não devesse comer o que caiu no chão da cozinha também. E o mais curioso, em alguns testes, o carpete foi menos perigoso do que o chão de madeira ou cerâmica. Isso porque o carpete absorve parte das bactérias e não permite uma transferência tão rápida para o alimento. Mas não se engane. O carpete é um paraíso para fungos, ácaros e bactérias, especialmente se estiver úmido. Ou seja,
Nenhuma superfície é realmente segura. Caiu no chão, contaminou. Agora, você pode estar pensando: ah, mas o corpo humano é forte. Eu tenho anticorpos. Sim, é verdade. Nosso sistema imunológico combate uma infinidade de bactérias todos os dias. E muitas vezes, ele vence. Mas isso não significa que você deva se expor de propósito, porque algumas bactérias são traiçoeiras. A salmonela, por exemplo, pode causar febre alta, vômitos, dores intensas e até levar à hospitalização. A listeria pode ser fatal para gestantes e idosos. E a E. coli, dependendo da cepa, pode causar insuficiência renal. Em 2010, um caso chocou os Estados Unidos. Um adolescente de 16 anos, saudável, morreu após comer um hambúrguer mal cozido contaminado com E. coli. Claro, não foi uma comida do chão, mas o princípio é o mesmo. Ingerir alimentos contaminados com micro-organismos invisíveis e potencialmente letais. E o mais assustador é que, em muitos casos, você não sente cheiro, gosto ou vê diferença na aparência do alimento. A contaminação é silenciosa. Outro caso marcante aconteceu no Reino Unido. Uma jovem de 23 anos desenvolveu uma infecção grave no intestino após comer um pedaço de fruta que caiu no chão da cozinha. Em menos de 48 horas, ela estava no hospital com dores insuportáveis. O diagnóstico? Infecção por Clostridium perfringens, uma bactéria comum em ambientes sujos e úmidos. Ela sobreviveu, mas ficou internada por mais de uma semana. E não são apenas as bactérias que preocupam. Fungos, vírus, parasitas, tudo isso pode estar presente no chão. Dependendo do local, até ovos de vermes podem grudar na comida. Sabe aquelas histórias de gente que come e depois sente que tem algo errado no estômago? Muitas vezes começa assim: um deslize aqui, outro ali. Uma comida no chão, outra que não foi bem lavada. E o corpo vai acumulando toxinas. Agora, pense na frequência com que isso acontece. Quantas vezes você já pegou um biscoito, uma batata frita, um pedaço de pão que caiu no chão e colocou na boca achando que estava tudo bem? Ou pior, quantas vezes você viu alguém entregar comida do chão para uma criança? Ah, é só um pouquinho, tá limpo. Mas tá mesmo? E não adianta assoprar, viu? Assoprar não remove bactérias. No máximo, espalha. E dependendo de quem assopra, pode até piorar a situação. Você pode estar jogando mais bactérias da boca direto na comida. É tipo tentar apagar fogo com gasolina. Agora, um detalhe que pouca gente sabe. A velocidade da contaminação é tão absurda que mesmo se você derrubar um alimento em uma superfície limpa e pegar imediatamente, ainda assim há risco. Porque o contato é instantâneo. Não é uma questão de tempo, e sim de toque. Caiu? Tocou. Tocou? Contaminou. E mesmo que a superfície tenha sido limpa há pouco tempo, isso não significa que está livre de bactérias. Muitos produtos de limpeza não eliminam todos os tipos de germes. E, em locais públicos como escolas, escritórios, shoppings e restaurantes, o risco é ainda maior. Milhares de pessoas passam por ali todos os dias. Sapatos, sujeira, vírus circulando pelo ar, tudo isso torna qualquer contato com o chão uma roleta russa invisível. Talvez agora você esteja se perguntando: então quer dizer que nunca posso comer nada que caiu? A resposta curta é: não deveria. Mas se você quer minimizar os riscos, siga alguns cuidados. Se o alimento for seco, como uma bolacha, e cair em um local que você acabou de limpar com desinfetante, pode até ser que o risco seja baixo, mas nunca será zero. O ideal é descartar, sempre. Seu estômago pode até aguentar muita coisa, mas a sorte não dura para sempre. E lembra daquele amigo que diz: mas eu comi comida do chão a vida inteira e nunca fiquei doente? A ciência responde: sobrevivência não é prova de segurança. Você também pode dirigir sem cinto por anos e nunca bater o carro. Mas se um dia bater, as consequências podem ser fatais. Esse tipo de pensamento é o que os especialistas chamam de viés do sobrevivente. Só lembramos dos casos que deram certo, mas ignoramos os que deram errado, porque esses não estão por aí para contar a história. A regra dos 3 segundos
é um exemplo clássico de como ideias simples e populares podem ser perigosas. Ela se espalhou pelo boca a boca, virou piada, desculpa e até argumento, mas nunca teve base científica. A única coisa real nisso tudo são as bactérias. E elas não perdoam distrações. Então, da próxima vez que aquele pedacinho de chocolate escapar da sua mão e cair no chão, lembre-se disso tudo. Vale mesmo a pena arriscar? Por um segundo de sabor, você pode estar trocando horas ou dias de dor. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Você já comeu alguma coisa que caiu no chão? E agora, depois de saber disso tudo, ainda teria coragem? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive pegando comida do chão. Quem sabe a gente salva ele de uma bela dor de barriga. E claro, deixa seu like, se inscreve no canal, que loucura isso, e ativa o sininho. Porque aqui você descobre as verdades mais absurdas sobre o nosso cotidiano. Consciência, curiosidade e uma boa dose de loucura.